Olá pessoal, estou de volta para mais um vídeo e antes de adentrar no assunto, eu quero agradecer aos inscritos no canal e desejar a todos vocês um feliz 2024, que esse ano seja um ano de muitas oportunidades para a gente realizar, vamos dizer assim, os anseios da nossa alma, aqueles anseios mais profundos da nossa essência. Bom, hoje eu vou dar continuidade ao vídeo falando sobre Binah, que é a esfera, a terceira esfera, ou Sefirot da árvore da vida. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre a questão dos pilares, né? Onde Rockma se encontra no pilar da misericórdia e a Ibinar se encontra no pilar da severidade. Bom, segundo o livro da John Fortune, A Cabala Mística, ela fala que é natural, né, a gente pensar que a mãe, que no caso Binah ela representa a mãe, ela deveria presidir, no caso, o pilar da misericórdia e não o pilar da severidade. No entanto, ela fala o seguinte, que não devemos sentimentalizar essas coisas, porque não estamos tratando de personalidades, e sim de princípios cósmicos. E mesmo esses símbolos pelos quais eles são representados, eles nos dão boas indicações, se temos olhos para ver. Então, ela dá até o exemplo de que Freud falou a respeito dessa grande mãe, né? Essa grande mãe terrível, que é uma atribuição dada a Binar, que está exatamente nesse pilar da severidade, ou seja, a forma de pensamento ou de conclusão, conceito sobre essa mãe terrível que Freud falava, né, está de acordo com o pilar da severidade. Bom, já sabemos que Binah ela representa a potência feminina no universo, assim como Rockman representa a potência masculina. Bom, pessoal, em que pese o livro não trazer de forma explícita uma simbologia para Binah, assim como trouxe para Keter, que é aquele ponto no meio do espaço vazio, né? Ou no caso de Rockman, que é esse ponto no espaço se movendo e se convertendo ou se transformando em uma linha reta, simbolizando exatamente a energia dinâmica e expansiva que é Rockman. No caso de Binah, podemos deduzir ou concluir do livro da seguinte parte em que fala que as forças elas não se movem em linha reta, mas sim em curvas, ou seja, em linhas tangenciais. Então, a simbologia de Binah seria a curva ou mais precisamente o espiral. Bom, a um nível macrocosmo, essa curva ela é tão vasta quanto o universo, retornando eventualmente por conseguinte, né, ao ponto de onde proveio, mas no arco superior, visto que o universo ele progride continuamente. Então, segue que a força que age assim, que procede dessa forma, ou seja, dividindo-se e redividindo-se e movendo-se em ângulos tangenciais, chegará eventualmente a um estado de tensões equilibradas e a alguma forma de estabilidade. Essa estabilidade, ela será outra vez perturbada no curso do tempo quando novas forças frescas emanarem na manifestação e introduzirem novos fatores para propiciar o necessário ajustamento. Ou seja, uma vez alcançada essa estabilidade, que é binar, essa estabilidade ela vai sofrer uma nova, ela vai receber novas emanações, ou seja, novas cargas de energia. E aí ela tem que fazer o ajustamento. Então, a forma, ela nunca pode ser algo tão rígido assim, a ponto de não conseguir fazer esses ajustamentos quando é necessário. E isso principalmente no ser humano, porque a gente vê que tanto a natureza, o universo, o próprio ser humano, tudo é cíclico. E é justamente essa energia de Keter que é novamente emanada no espaço
ou no caso, o eu sou, a centelha divina, né, na verdade, ela emana, continua emanando energia para o ser humano, né, para esse avatar aqui. Então, é necessário estar atento a esses ajustamentos. Ou seja, pessoal, é esse estado de estabilidade produzido pelas forças interatuantes quando elas agem e reagem e chegam a um equilíbrio que é a base da forma. Por exemplo, o livro traz como exemplo o átomo, que é nada mais, nada menos do que uma constelação de elétrons, cada um dos quais é um vórtice ou um remoinho. Lembrando que a estabilidade assim obtida, ela não é uma coisa em si, ela é uma condição. Então, sempre que existe um estado de tensões interatuantes que produzem a estabilidade, os cabalistas referem-se a esse estado binar. Por exemplo, o átomo, sendo para todos os propósitos práticos a unidade estável do plano físico, é uma manifestação do tipo de força binar. Bom, outro exemplo que temos dessa força se movendo em espiral seria o movimento cíclico dos planetas ao redor do Sol. A gente percebe, para quem estuda astrologia, percebe que quando um planeta ele passa, principalmente quando ele vai fazer aquela retrogradação, quando ele passa a primeira vez e ele retorna e volta de novo a ficar direto, você revê várias coisas que você não via, que você não viu na primeira vez, você revê na segunda e na terceira você, vamos dizer assim, consegue resolver. Isso se você estiver atento, né? Bom, já sabemos que Binah, ela é tida como a grande mãe, chamada às vezes de Mará ou o grande mar. É naturalmente a mãe de toda a vida. Ela é o útero arquetípico por meio do qual a vida vem à manifestação. Tudo que fornece uma força para servir a vida, como um veículo, provém dela. Contudo, devemos lembrar, como já foi dito em outros vídeos, que a vida confinada numa força, que é uma forma binar, embora seja capaz de organizar-se e desenvolver-se, ela é muito menos livre do que era quando ilimitada, embora também desorganizada em seu próprio plano. Ou seja, imaginamos Rockman desorganizado e depois, quando ele se estabiliza numa forma que é binar, aí existe uma organização dessa força Rockman, que outrora era uma força muito expansiva, né? Então, incorporar-se numa forma é, por conseguinte, o início da morte da vida. É uma limitação e um encarceramento, como já foi dito, né? É uma constrição. A forma, ela limita a vida, aprisiona, mas, não obstante, permite que essa vida, essa força dinâmica, expansiva, ela seja organizada. Ou seja, em outras palavras, a forma disciplina a força com uma severidade sem misericórdia. Bom, a exemplo dessa constrição, desse aprisionamento, é o próprio espírito encarnado. Ou seja, o espírito, quando ele está desencarnado, ele é imortal. Não há nada nele que possa envelhecer ou morrer. Mas quando o espírito ele encarna, ele vê a morte no horizonte tão logo o dia nasce. Bom, eu acho que agora fica fácil compreender por que que Binar ela está exatamente na cabeça do pilar da severidade. Porque imaginemos o seguinte, Rockman, a energia totalmente expansiva, dinâmica, querendo ir só para frente, querendo expandir sem limites. Quando essa força ela entra numa forma, ela conflui para Binar, é como se fosse uma morte para ela, porque Binar ela vai restringir essa força, ela vai delimitar essa força. Então, a força Rockman é como se ela morresse quando conflui para Binar.
Então, a forma, ela é a disciplina da força. Bom, que esse entravamento e a consequente estabilização era inevitável no universo cujas linhas de força sempre se movem em curvas, se compreendermos que o estado binar era a consequência inevitável do estado Rockman no universo curvilíneo, entenderemos por que o tempo deve passar por épocas nas quais ou binar ou Rockman tem o predomínio. Bom, Keter, ele é a força de todos os seres. Ele é concebido como um supremo bem, como de fato deve ser, né? Ou seja, Keter é a força do Uno, é o imanifesto, né? É o todo, é Deus. Então, trazendo essa concepção do supremo bem maior, e que se a natureza de Keter ela é cinética, ou seja, ela continua a emanar energia, os seus raios, as suas emanações, e a sua influência ela acaba que se inclina inevitavelmente para Rockman, que é a sua diferenciação, então segue-se obrigatoriamente que Binar, o oposto de Rockman, o opositor perpétuo dos impulsos dinâmicos, seja vista como inimigo de Deus. Inclusive, a John Fortune fala que existe algumas religiões ascéticas, né, que encontra-se implícita a ideia de que a mulher é a raiz de todo mal, porque ela é a influência que sujeita o homem por seus desejos a uma vida de forma. A matéria constitui, assim, para essas religiões como se fosse a antinomia do espírito, numa dualidade eterna não resolvida. Ou seja, essas religiões concebem a matéria como o inimigo do espírito, acreditando que, como tal, a matéria deve ser vencida e ultrapassada. Essa crença infeliz causou tantos sofrimentos humanos nos países cristãos quanto a guerras e as pestes, segundo a John Fortune. Mas aí ela fala que a Cabala ensina uma doutrina mais sábia, porque para a Cabala todas as sefirot são sagradas, tanto Malkuth quanto Keter, tanto que Geburah também, né, que é praticamente o destruidor, quanto Gesed, que é o preservador, ou seja, todas as sefirotes são importantes, são sagradas. Ela reconhece que o ritmo é a base da vida e não um progresso com um único movimento para frente. Se compreendêssemos melhor esse aspecto, evitaríamos muitos sofrimentos, pois contemplaríamos as fases Rockman e Binar como fases mutuamente sucessivas, tanto em nossas vidas como nas vidas das nações. Bom, como também já foi dito, acredito que no vídeo de Malkuth, Binah, ela é a raiz primordial da matéria, mas o pleno desenvolvimento da matéria só pode ser obtido depois que alcançamos Malkuth, ou seja, o universo material. Bom, já foi falado também que as três Sefirot supremas, elas têm as suas expressões especializadas, ou seja, elas vão se expressar de forma mais específica e especializada no arco inferior. Bom, como analogia, eu trouxe essa árvore e esse fruto. Biná, ela vincula-se a Malkuth, como a raiz dessa árvore vincula-se ao seu fruto. Ou seja, tudo que vem a ser manifestado na matéria, em Malkuth, no mundo Asiá, ele tem a sua formação lá em Biná. Bom, outra parte do livro que eu achei bastante interessante é que a energia feminina ela não se encontra somente em Binar, ou seja, ela é a representação da grande mãe, só que essa energia ela se desdobra, por assim dizer, em vários estágios ou vários níveis de consciência que são as demais sefirot femininas. Por exemplo, o livro fala dos aspectos de Ísis, que é aquela deusa grande mãe egípcia do mito egípcio, que
Os aspectos dela se encontram em Binah, em Netzash, em Yesod e em Malkut. Ou seja, aqui compreendemos que o mesmo princípio ele atua por trás de toda a manifestação multiforme. Ou seja, conseguimos compreender que é o mesmo princípio assumindo formas diferentes em níveis diferentes. Ou seja, Malkuth ela é essencialmente a esfera da forma, a coerência das partes. Bom, quanto aos significados dos nomes hebraicos, a gente já sabe que Rockman ela é tida como sabedoria e Binah é tida como entendimento. Alguns autores até colocam como compreensão. A questão é a seguinte, é que essas duas esferas, a sabedoria e o entendimento, curiosamente elas se opõem uma à outra, como se a distinção entre os termos fosse de importância fundamental. Ou seja, a sabedoria, ela sugere às nossas mentes a ideia do conhecimento acumulado, das séries infinitas de imagens na memória, mas o entendimento, ele comunica-nos a ideia da penetração de seu significado, o poder para perceber-lhes a essência e a interrelação, o que não está necessariamente implícito na sabedoria. Ou seja, a sabedoria ela é tida como algo mais como um conhecimento intelectual. O entendimento ou a compreensão não, é algo muito mais profundo, né? Ou seja, é realmente essa penetração do significado da sabedoria dentro do ser humano. Em outras palavras, é Binah dentro do ser humano que faz com que ele tenha a ideia da síntese, ou seja, que dá a ele a percepção de significados que se produz quando as ideias elas são relacionadas umas com as outras, ou quando as ideias elas são superimpostas umas sobre as outras em séries evolutivas do denso ao sutil. E isso sugere novamente a ideia do princípio unificador de Binah, ou seja, quando o ser humano ele consegue ter essa compreensão, fazendo essa correlação das ideias do que vai do denso até o sutil, ele consegue extrair, vamos dizer assim, percepções elevadas de consciência. Então é Binah que oferece isso para o ser humano. Ou seja, Binah, que é a compreensão, o entendimento, são como se fossem meios sutis da operação mental dentro do ser humano. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o texto ietzarático, que ele destaca a ideia da fé, ou seja, a fé que reside no entendimento, na compreensão, o qual, por sua vez, é filho de Binah. Bom, podemos definir a fé aqui como um resultado consciente da experiência superconsciente que não foi traduzida em termos de consciência cerebral e da qual, por conseguinte, a personalidade normal não está diretamente consciente, embora, não obstante, sinta-lhe possivelmente com grande intensidade os efeitos e suas reações emocionais são, dessa forma, modificadas fundamentalmente e permanentemente. Bom, é à luz dessa definição que podemos ver agora como é que as raízes da fé podem de fato residir em Binah, que é o entendimento, a compreensão. Porque Binah, ela representa o princípio sintético da consciência. O princípio sintético da consciência, ele é, por assim dizer, um aspecto formal da consciência. E o aspecto formal da consciência, ela precisa, para se manifestar aqui na matéria, da substância que é o mundo ou o plano astral. Então, a substância dessa fé, que é justamente quando fala que as reações, que a personalidade ela sente as reações, né?
os efeitos, as reações emocionais são modificadas fundamentalmente, permanentemente, significa isso. A substância astral que erode. Bom, o texto Yetzirah refere-se especificamente a Binah como a inteligência santificadora. A santificação evoca a ideia do que é sagrado e posto à parte. Ou seja, inclusive até a Johnny Fortune ela traz a questão da Virgem Maria, né? A Virgem Maria, como uma simbologia, ela está intimamente associada a Biná, a Grande Mãe. E dessa atribuição passamos à ideia daquilo que dá origem a tudo, mas retém a sua virgindade. Em outras palavras, daquilo cuja criatividade não o envolve na vida de sua criação, mas permanece à parte e atrás como a base da manifestação, a substância raiz de onde surge a matéria. Pois embora a matéria ela tenha suas raízes em Biná, como já foi dito, a matéria, não obstante, tal como a conhecemos, é de uma outra ordem, ou seja, é uma ordem de ser muito diferente da Sefirá Suprema, em que reside a sua essência. Biná, a influência primordial, formativa, criadora de todas as formas, está atrás e além da substância manifesta. Em outras palavras, significa dizer o seguinte, que é eternamente virgem. Bom, como toda Sefirot possui uma imagem mágica, segundo a John Fortune, a imagem mágica de Binah é a de uma matrona. Não sei se vocês recordam, mas a de Rockman é de um homem barbado e aqui de Binah é de uma matrona, ou seja, representa o casal maduro, ou seja, aqueles que se uniram e reproduziram. Rockman e Binah representam, portanto, a virilidade e a feminilidade essenciais em seus aspectos criadores e representa a raiz de toda força vital. Bom, os princípios da masculinidade e da feminilidade manifestos em Rockman e Binah representam mais do que a mera polaridade positiva e negativa ou atividade e passividade. Na verdade, Rockman, o Pai Universal, é o veículo da força primordial, a manifestação imediata de Keter. É, na verdade, Keter em ação, por assim dizer, né? Pois as diferentes sefirotes não representam diferentes coisas, mas diferentes funções da mesma coisa, isto é, força pura jorrando na manifestação oriunda do grande manifesto, que está atrás dos véus negativos da existência. Ou seja, Rockman é força pura, assim como a expansão da gasolina quando esta se inflama na câmara de combustão de um motor. Ou seja, é força pura. Ou seja, a John Fortune ela traz como analogia para explicar a questão das forças, ela traz o motor de um carro, de um veículo, onde a gasolina ela representa a força pura, seria Rockman, né, como exemplo, e a câmara de combustão seria Binah, ou seja, a gasolina sozinha ela não faz nada, em que pese ela ser força pura, né? Então ela precisa de um mecanismo para que essa força, ela, vamos dizer assim, ela venha a atuar na matéria. Então, a força expansiva se expandiria e se perderia se não houvesse um mecanismo para transmitir seu poder. Da mesma forma, a energia não direcionada de Rockman se irradiaria pelo espaço e se perderia se nada houvesse para receber seu impulso e utilizá-lo.
Rockman explode como a gasolina, Binah é a câmara de combustão e Gesed e Geburah são os movimentos alternados do pistão. A força expansiva fornecida pelo combustível é energia pura, mas não colocaria um carro em movimento. A organização constritiva de Binah é potencialmente capaz de fazê-lo, mas ela não pode fazê-lo a não ser pondo-se em movimento pela expansão da energia acumulada do vapor da gasolina. Ou seja, Binah é potencialmente ilimitada, mas ela é inerte. No entanto, Rockman é energia pura, ilimitada e incansável, mas é incapaz de fazer qualquer coisa, exceto irradiar-se sem limites pelo espaço, ou seja, sem ter nada que o detenha. Mas quando Rockman age sobre Binah, a sua energia é reunida e utilizada. Quando Binah recebe o impulso de Rockman, todas as suas capacidades latentes são vitalizadas. Em suma, Rockman fornece a energia e Binah fornece o motor. Outro exemplo como analogia dessas forças seria a questão agora da masculinidade e da feminilidade desse par de opostos supremos, conforme se expressa no ato da geração. Por exemplo, os espermatozoides do macho têm uma vida brevíssima. Eles são as unidades de energias mais simples possível. Assim que essa energia se expande, eles se dissolvem, mas o mecanismo reprodutor da fêmea, o útero que gera e os seios que alimentam, são capazes de conduzir essa vida transferida à sua própria vida independente. E, no entanto, todo esse complexo mecanismo deve ficar inerte até que o estímulo da força Rockman o ponha em ação. Ou seja, a unidade reprodutora feminina é potencialmente ilimitada, mas inerte. E a unidade reprodutora masculina é onipotente, mas é incapaz de produzir um nascimento. Bom, outro equívoco que geralmente as pessoas têm é de achar que, assim como a masculinidade e a feminilidade elas se manifestam no plano físico como princípios fixos, por assim dizer, né, determinados pela estrutura biológica, ou seja, a quantidade de genes que determina é, se, o, se, aquele, se aquele ser humano vai nascer como masculino, né, biologicamente, ou feminino, ou seja, são princípios fixos. É um equívoco levar a feminilidade e a masculinidade do plano físico, tal como conhecemos, para os planos interiores, ou seja, para o mundo espiritual ou psíquico, né, por assim dizer. Porque, inclusive, eu já até falei em um vídeo aqui, a exemplo temos a lei da polaridade inversa nos planos interiores, onde, por exemplo, Netzashi, ela é uma energia feminina, ela é positiva no plano interior, plano superior, né? Porém, que quando ela se manifesta no plano físico, ela é uma energia negativa. Então, assim, isso é um outro equívoco, né, que as pessoas têm. Inclusive, ela fala que existe uma contínua alternação de polaridade sobre todos os planos, exceto o físico. Ou seja, no plano físico, ele é o único em que os princípios eles se tornam fixos. Nos outros planos, existe uma alternância. Foi o que eu falei sobre o princípio de Ísis, né, a deusa egípcia, em que cada uma das esferas ela atua de forma diferente, ora negativa, ora positiva.
Ou seja, em suma, embora o modo de reprodução no plano físico ele seja determinado em todos os indivíduos pela configuração de seu corpo, já nos planos espirituais, ou seja, suas reações espirituais não são tão fixas, pois a alma é bissexual. Em outras palavras, em toda relação de vida, somos às vezes positivos e às vezes negativos, conforme sejam as circunstâncias mais fortes do que nós, ou sejamos nós mais fortes do que as circunstâncias. E isso é ressaltado claramente do fato de que Netzach, ou seja, Vênus Afrodite, ela é a sefirá basal do pilar de Rockman. Vemos assim que a natureza feminina ela apresenta uma polaridade diferente em níveis diferentes, pois em Netzach ela é tão positiva e dinâmica como em Binah ela é estática. Bom, quanto à simbologia, nós já verificamos que o aspecto da Grande Mãe e o aspecto de Saturno são atribuídos, são conferidos a Binah. Ela é a poderosa mãe de todos os viventes e é também o princípio da morte, porquanto a forma precisa morrer quando cumpriu sua missão. Nos planos da forma, morte e nascimento são duas faces da mesma moeda. Bom, o aspecto maternal de Binah expressa-se no título de Mará, o mar, que, que lhe é atribuído. É um fato curioso que se represente Vênus Afrodite nascendo da espuma do mar e que a Virgem Maria recebe dos católicos o nome de Stella Maris, ou Estrela do Mar. A palavra Mará, que é ou Mará, que é a raiz de Maria, significa também amargura. E a experiência espiritual atribuída a Biná é a visão do sofrimento. Uma visão que evoca a imagem da Virgem chorando aos pés da cruz, com um coração atravessado por 7 punhais. Lembremos também o ensinamento de Buda, segundo o qual a vida é sofrimento. A ideia da submissão à dor e à morte está implícita na ideia da descida da vida aos planos da forma. Bom, outra coisa bastante importante é que o texto ietzrático fala é que Malkuth ela está sentada no trono de Binah. Inclusive, um dos títulos conferidos a Binah é exatamente a palavra Córsia, que significa o trono. E os anjos atribuídos a essa sefirá chama-se Aralim, palavra que significa também tronos. Ora, se imaginarmos o que significa ou o que a ideia de trono ela sugere exatamente a ideia de uma base estável, um firme fundamento sobre o qual o exercitador do poder tem o seu assento e do qual não pode ser removido. É, na verdade, um bloco que suporta a ação do retrocesso de uma força, da mesma maneira que o ombro do atirador suporta o recuo do rifle. Ou, por exemplo, dos grandes canhões utilizados para disparos de longa distância, que esses canhões eles precisam ser fixados a estruturas de concreto que ofereçam resistência ao contragolpe da explosão da carga que impulsiona o projétil, pois é óbvio que a pressão na culatra do canhão deve ser igual à exercida na base do projétil quando se efetua o disparo. Essa é uma verdade que nossos credos religiosos e idealizadores estão inclinados a ignorar, com o consequente enfraquecimento e debilitação de seus ensinamentos. Binar, Mará, a matéria, é a estrutura que empresta à força vital dinâmica uma base segura. Bom, sobre a simbologia de Saturno, agora também fica fácil compreender
Depois que já foi falado que Binah, ela restringe, né, a força, ela delimita, ela encarcera a força. No entanto, ela organiza a força, né? A força desorganizada de Rockman. Então, da resistência à força espiritual, como já observamos, provém a ideia do mal implícito que é tão injusta para combinar. Isso se torna muito claro quando consideramos as ideias que surgem em associação com Saturno-Cronos. Por exemplo, Saturno, ele implica algo muito sinistro. Ele é o grande maléfico de alguns astrólogos, e todo aquele que encontra uma quadratura de Saturno em seu próprio mapa natal considera-se uma pesada aflição. Saturno, ele é o resistente, mas sendo um resistente, é também um estabilizador e um testador que não nos permite confiar nosso peso àquilo que não resistiria. Saturno também ele está relacionado com o 32º caminho, que é aquele primeiro caminho que o ser humano faz de retorno quando ele sai do puro condicionamento da matéria em direção à compreensão da personalidade, né, do eu sou, em Iesod, que no caso, Iesod, ele é um reflexo, por assim dizer, de Tiferet, que é o eu sou. Bom, Saturno também ele é considerado o deus da forma mais antiga da matéria. No mito grego de Cronos, que é simplesmente o mesmo nome, só que em grego para se referir ao mesmo princípio, considera-o como um dos deuses mais velhos, ou seja, Cronos ou Saturno Cronos, né, por assim dizer, é aquele deus que criou os outros deuses. Ele é o pai de Júpiter Zeus, o qual se salvou graças a uma estratagema de sua mãe, pois Saturno ele tinha um desagradável hábito de comer suas crianças. Ou seja, aqui encontramos novamente a ideia do dador da vida e da morte. Como já observamos, Saturno com sua foice converte-se facilmente na morte. Bom, pessoal, da mesma forma que cada planeta contém uma virtude e um vício, em outras palavras, cada planeta pode estar bem ou mal aspectado, nas palavras de um astrólogo, não podemos passar pela vida sem notar que cada tipo de caráter tem os vícios de suas virtudes. Isto é, suas virtudes, quando levadas ao extremo, tornam-se vícios. Ocorre o mesmo com as 7 planetárias. Elas têm seus bons e maus aspectos de acordo com a proporção com que se apresentam. Por exemplo, quando falta o equilíbrio em razão da força desequilibrada de uma sefirá em particular, nós experimentamos as más influências dessa sefirá, que é o caso de Saturno, né, que devora seus filhos. O que isso quer dizer, né? Afinal, o que isso quer dizer? Quer dizer que a morte começa a destruir a vida antes que ela tenha cumprido suas funções. Ou seja, a vida, a unidade de energia vital é totalmente consumida com o ser humano, vamos dizer assim, vivendo só com sua energia psíquica voltada para o exterior. Ou seja, ele não volta para o seu interior, ele não busca o eu e, consequentemente, não acontece o despertar, né? Que é o despertar da consciência, o despertar espiritual. Então, essa pessoa é como se Saturno devorasse o tempo dela, que é esse tempo que ela tem aqui, temporariamente humano, para que ela desperte, né? Bom, pessoal, devemos ter em mente que nenhuma sefirá, portanto, é totalmente má. Nem mesmo Geburah, que é, vamos dizer assim, a destruição personificada, é considerada totalmente má. Porque a gente precisa na vida da gente de Geburah, porque Geburah ele é uma energia
que às vezes você precisa para podar ou para cortar, ou para direcionar uma energia dentro da sua vida para algo que é do eu sou. Então, assim, nessa questão de adaptação quando acontece o despertar, Geburah aparece bastante na nossa vida e aparece de uma forma como se para limpar aquilo que está em excesso ou aquilo que não condiz mais com a tua essência, né, com o eu sou. Eu vou gravar um vídeo falando sobre Geburah e talvez fica mais fácil de compreender. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que todas as Sefirá ou Sefirot, elas são igualmente indispensáveis aos esquemas das coisas como um todo. Ou seja, as suas boas e más influências relativas dependem do papel que elas desempenham, o qual não deve ser nem muito forte e nem muito débil, mas devem ser equilibrados, segundo a John Fortune. A pouca influência de uma dada sefirá conduz ao desequilíbrio na sefirá oposta. A influência em excesso torna-se uma influência positivamente má, ou seja, uma dose excessiva de veneno. A questão é que as sefirot, elas não devem ser nem muito forte e nem muito débil, mas equilibradas. Bom, e aí a virtude de Binar é o silêncio. O seu vício é a avareza. Vemos aqui novamente a influência de Saturno tornar-se presente, ou seja, Saturno de cabelos grisalhos, silencioso como uma pedra. Saturno é de fato um dos velhos deuses e está relacionado ao aspecto mineral da Terra. Seu trono acha-se nas rochas mais antigas, onde não cresce planta alguma. Bom, a Johnny Fortune fala o seguinte: é costume dizer que o silêncio é uma das virtudes especialmente desejadas nas mulheres. Seja como for, e não há dúvida de que a língua é a sua arma mais perigosa, o silêncio indica receptividade. Se estamos calados, podemos ouvir e assim aprender, mas se estamos falando, as portas de entrada da mente estão fechadas. É a resistência e a receptividade de Binah que são seus poderes principais. E dessas virtudes provém o vício, que é constituído por seu excesso, a avareza, que nega em demasia e retém até o que é dispensável. Quando isso acontece, precisamos da generosa influência de Chesed e Geburah, Júpiter e Marte, para destruir o velho Deus, o devorador de seus filhos, e reinar em seu lugar. Bom, os símbolos mágicos de Binah são Ione e o manto exterior de ocultamento. Bom, o Ione, assim como o falo hindu, eles são figuras, né, simbólicas representativas dos órgãos reprodutores sexuais masculino e feminino. A ideia da fertilidade é o motivo principal nos aspectos de Binah, que se manifestam no mundo de Asiá, o nível material. A vida não apenas penetra a matéria para discipliná-la, mas também retira-se dela triunfalmente, aumentada e multiplicada. O aspecto da fertilidade, equilibrando o aspecto tempo-morte e limitação, é essencial ao nosso conceito de Binah. O tempo-morte ceifa com sua foice o trigo de Ceres, e ambos são símbolos de Binah. Bom, a ideia do manto exterior de ocultamento sugere claramente a matéria. Ou seja, a matéria, ela é um manto que esconde o esplendor do manto interno da glória, ou seja, que esconde, vamos dizer assim, o espírito, né?
Bom, e aí para finalizarmos, temos as cartas do tarô. Então, as 4 cartas do número 3 são atribuídas a Binah. Um fato também interessante é que o número 3 ele também está intimamente associado à ideia da manifestação da matéria. Isso porque as duas forças opostas encontram expressão numa terceira, que é o equilíbrio entre elas, e se manifesta num plano inferior aos de seus pais. Ou seja, é como se o número 3 fosse o filho do 1 e do 2. O triângulo é um dos símbolos atribuídos a Saturno como o deus da matéria mais densa. Bom, o 3 de paus chama-se Senhor da Força Estabilizada. Temos novamente aqui a ideia do poder em equilíbrio, que é tão característico de Binah. Lembremos que paus representa a força dinâmica de Iod. Essa força, quando na esfera de Binah, cessa de ser dinâmica, consolidando-se. Copas é essencialmente a forma feminina, pois a copa ou cálice é um dos seus símbolos de Binah e está estreitamente relacionado com o Ione no simbolismo esotérico. O 3 de copas está, portanto, em casa em Binah, pois os dois grupos de simbolismo se complementam mutuamente. O 3 de copas, que é corretamente chamado de abundância, representa a fertilidade de Binah em seu aspecto de Ceres. O 3 de espadas, contudo, chama-se sofrimento, e seu símbolo no tarô é um coração transpassado por 3 punhais. Nossos leitores lembrarão a referência do coração apunhalado da Virgem Maria no simbolismo católico. E Maria equivale a Mará, a amargura, o mar, Ave Maria, Stella Maris. As espadas são naturalmente cartas de Geburah e, como tal, representam o aspecto destrutivo de Binah como aquela deusa Kali da mitologia, né, da tradição hindu, se eu não me engano, que é a consorte de Shiva, a deusa hindu da destruição. Bom, os ouros são as cartas da terra e, como tal, correspondem a Binah, a forma. O 3 de ouros, por conseguinte, é o senhor dos trabalhos materiais ou atividade no plano da forma. Bom, pessoal, é isso. Esse foi um breve resumo falando sobre essa Sefirah Binah, em que pese eu já ter falado um pouquinho dela no vídeo de Rockman, aqui deu para abranger um pouquinho mais. Bom, o livro é o mesmo, o da John Fortune, a Cabala Mística, para quem tiver interesse. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. E nos vemos nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.